paz, queridos, queridas, mais uma vez aqui com vocês, hoje para estudarmos juntos a lição de número 8 do quarto trimestre da Revista dos Adultos, Salvação e Livre-Arbítrio. O texto áureo se encontra em Salmo 25, 12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, nós estudamos na lição anterior a salvação através da graça. E você sabe que graça é favor imerecido, ou seja, não mereci e alguém foi lá e fez algo por mim. Então, como é que agora nós vamos integrar essas duas ideias, a salvação pela graça e a salvação e o livre-arbítrio? Deixa eu fazer uma ilustração para tentar te ajudar. Imagina que você tem uma dívida na praça que é praticamente impagável, um número qualquer, sei lá, 500 mil reais. E o credor vem amanhã para cobrar essa dívida. Se você não tiver como pagar, todos os seus bens serão tomados, você vai responder um processo, pode ser preso, enfim. E de repente alguém sabe dessa tua dificuldade, um empresário, alguém muito rico, ele decide intervir a teu favor. O que ele faz? Ele faz um cheque de 500 mil reais, certo? Endereçado a você. E ele te liga e fala, ó, o cheque está aqui, eu fiz o cheque, está pronto, está aqui na minha empresa, pode vir buscar. Então, a graça é o meio que foi providenciado por Deus, esse empresário, a graça é a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho, esse cheque, nessa ilustração. Então, é o meio que foi providenciado para você pagar sua dívida. Agora você tem que usar o teu livre-arbítrio e escolher ir até onde aquele empresário está e pegar o cheque que está nominal a você. Uma vez que você aceita o cheque, a sua dívida vai ser paga. Não pelo teu esforço, não pelo teu merecimento, mas pelo cheque que foi dado por aquele empresário. Então, a salvação e o livre-arbítrio tem a ver com isso. Então, a graça foi Jesus ter vindo morrer na cruz e resgatado o homem do pecado. Adão, como homem, arrastou a humanidade inteira para o pecado. E Cristo desce do céu como Deus e tira a humanidade inteira do pecado. Ele faz a obra dele e é como se fosse esse cheque, ele deixa disponível. Se você quiser tomar a decisão, escolher, ir até ele e pegar Cristo como o meio da tua salvação, aí você está salvo. Então a gente vai entender um pouco hoje sobre isso, tá bom? Então, a leitura bíblica em classe, você vai ler com a tua classe, eu não vou ler hoje aqui com você, mas o texto está lá em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, onde João vai falar do amor de Deus e provar que o amor de Deus se comprova através da oferta de Cristo para a humanidade como meio de salvação, tá bom? Então, essa lição, ela vai abordar aqui três aspectos, principalmente a questão da eleição. E sempre que a gente fala de eleição no meio evangélico, a próxima palavra que vem é predestinação. E aí vou dizer uma coisa para você, que é professor, que é estudante da palavra de Deus, tome cuidado. Às vezes a gente é muito maniqueísta, sabe? O vermelho e o azul, vou pegar aqui o Grêmio e o Inter, o Corinthians e o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense. Nós gostamos de polemizar as coisas, nós gostamos de extremos. Sabe onde está o equilíbrio? O equilíbrio está no meio. Então, quando você estuda sobre livre-arbítrio, este entendimento foi defendido pelo teólogo Armínio, a gente vai falar sobre ele nessa lição, através do estudo que ele fez da Bíblia, enquanto que a predestinação foi uma teoria desenvolvida por Calvino através de um estudo que ele fez da Bíblia. Então, mais importante do que ler apenas Armínio e ler apenas Calvino é ler a Bíblia, de onde esses dois tomaram essas decisões. A Bíblia não se contradiz. Então, se há uma contradição, pode ter certeza que é dos homens e não da Bíblia. A gente tem que tomar cuidado porque essa história já vem lá de trás, ó. Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Então, o que a Bíblia diz? Que não é Cefas, não é Paulo. A Bíblia fala, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento é Deus. Então, nós somos de Cristo. Então, você vai ver que, na verdade,
a eleição e a predestinação são complementares e não antagonistas. A gente consegue entender tanto a eleição de Deus quanto a predestinação como um meio só para a salvação da humanidade. Vou tentar te ajudar nesse propósito. Então é uma aula bem interessante, você vai ter bastante coisa para discutir com os teus alunos, principalmente em assuntos polêmicos. Uma dica: ouça mais, deixa a classe falar. Procure entender de onde é que vem a dúvida, de onde é que vem aquele pensamento, de onde é que vem aquele ponto de vista, qual é o propósito, a razão daquele pensamento ser tão forte no seu aluno. Não tente simplesmente impor, não, porque a verdade é essa, porque, de novo, é uma teoria baseada em texto bíblico. Quando a gente fala de escatologia, você vai encontrar pelo menos 5 teorias falando da volta de Cristo. E agora, qual que é a verdadeira? No dia da volta de Cristo a gente vai saber. Por isso são teorias, tá bom? Então a gente vai entender primeiro sobre a eleição. Quando a gente fala de eleição, a gente está falando do quê? Escolha. Então nós vamos eleger o presidente do Brasil em 2018. Então a população vai escolher qual o candidato que deve assumir essa responsabilidade. Aquele que tiver a maioria vai ser eleito. Então quando nós falamos de eleição, é a escolha de Deus. Deus elegeu, Deus escolheu, de um aspecto geral, a humanidade inteira para a salvação. Então, tem a gente aí a concordância com a predestinação. E a gente vai ver eleições particulares de Deus para um propósito específico. Mas toda vez que você vê Deus elegendo, Deus está elegendo em favor da salvação da humanidade. Deus não elege por capricho divino ou por particularidade da vontade. Não, porque eu quero, eu sou Deus e pronto. Não. Toda vez que Deus elege alguém, ou Ele elege um povo, Ele elege uma situação, pode ter certeza que Ele tem na sua mente o bem de todos e não o seu bem próprio, porque Ele é Deus. Então Ele não precisa que ninguém satisfaça a sua vontade para Ele se sentir bem. Ele já é pleno, Ele é completo. Por isso que o nosso Deus é lindo. Então quando a gente fala de eleição, a gente vai entender a eleição de Israel. Eu já falei isso em uma outra lição. Deus escolheu o povo de Israel com um propósito, para que dele viesse a pessoa de Jesus. Então, Israel teve uma diferenciação no tratamento de Deus com a humanidade lá no Antigo Testamento, naquele período, partindo de Abraão até o nascimento de Cristo, porque ele precisava garantir que Cristo nascesse. E ele precisava escolher um homem. A Bíblia não nos mostra qual foi o critério, o que Abraão fez, se Abraão era bonzinho, se Abraão era reto, se Abraão... Não, a Bíblia diz que Deus escolheu um homem chamado Abraão. E é tão coerente que a escolha de Deus de Abraão tem a ver com a promessa da salvação de Cristo, que quando Abraão chega lá em Canaã, ele já encontra um homem chamado Melquisedeque. E Melquisedeque já tinha sido escolhido por Deus, e tanto é que Melquisedeque já era rei e sacerdote do Altíssimo. E você vai ver que Abraão, quando vence os reis que levaram cativo Sodoma e Gomorra, ele dá dízimo a Melquisedeque. E a Bíblia mostra lá na frente que o menor dá dízimo ao maior. E nos mostra que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Abraão. Então, naquele momento, a gente vai ver o sacerdócio judaico que estaria na pessoa de Arão, representado por Abraão, se submeter ao sacerdócio universal e divino de Cristo na pessoa de Melquisedeque. Então aqui a gente vê duas escolhas. Deus elege Abraão, não diz qual o critério, e Deus elege Melquisedeque, não diz qual o critério. Melquisedeque era sacerdote, pregava a vontade de Deus para todos aqueles povos cananeus. E Abraão veio para aquela região com um propósito, crescer, se desenvolver, para que ali viesse uma nação de onde Cristo nasceria. E não é porque Deus escolheu Israel que Israel passou a ter privilégios ou direito de fazer aquilo que bem entende. Então, um pai que tem mais de um filho sabe, às vezes tem aquele filho que ele é o mais querido, às vezes por empatia, o jeito daquela criança, daquele filho, te agrada mais. A Bíblia mostra que Jacó tinha em José como seu filho mais querido, porque ele era o filho da mulher que ele sempre amou a vida inteira. Então ele fez uma capa de túnicas diferente, então ele tinha um amor especial. Porém, quando nós damos privilégios para aquela pessoa em virtude desse amor especial, na verdade nós estamos fazendo um mal maior para aquela pessoa. E é o que acontece na vida de José, lá na frente, onde seus irmãos
praticamente o vendem e mentem para o pai dizendo que ele tinha sido morto. Então, quando você vai ver Deus elegendo um povo, Deus não elege Israel para dizer, esses são meus queridinhos, fazem aquilo que eles quiserem. Não, não, não. Deus elegeu eles com um propósito, fazer que da linhagem daquele povo nascesse Cristo, para cumprir a promessa de Gênesis. Mas quando os judeus erram, eles sofrem a correção de uma forma dura, em situações pontuais e principalmente numa situação geral como nação. Você vai ver tanto o reino do sul, que é Judá, tanto o reino do norte, que é Israel, indo para o cativeiro babilônico e assírio, respectivamente, em virtude da sua desobediência. Então Deus fala para eles, olha, é dessa forma que vocês têm que se portar. Eles se portam dessa forma, qual é a consequência? A punição. Porém, pela sua promessa, Deus não permite, Deus não deixa que aquele povo seja destruído no cativeiro. O remanescente sai, volta para a terra e continua se mantendo até que Cristo venha. Acabou o ministério de Cristo no ano 70 depois de Cristo. Você vai ver o templo sendo derrubado, a adoração a Jeová sendo cessada na terra, e isso só vai voltar a acontecer lá na grande tribulação para que se cumpra a promessa que ele fez a Abraão, onde ele disse que eles seriam reis e sacerdotes. A gente vai ver o juízo de Deus em toda a terra, também sobre o povo judeu, pelas escolhas erradas que eles fizeram, e você vai ver Deus elegendo apenas 12 mil de cada tribo, dali serão 144 mil judeus que entrarão no milênio, e no milênio eles serão os sacerdotes que ensinarão a todos os habitantes da terra a verdade de Cristo e vão reinar juntamente com Cristo por 1000 anos. Mas isso é outra história, tá bom? Então a gente está falando hoje da eleição, não é porque Deus elegeu um povo que aquele povo é especial ou diferente. Ele elege com um propósito, ele elege com uma missão. Então nós vamos ver quando Deus elege para a salvação, ele elege toda a humanidade. Então ele fala assim, olha, quem crê será salvo. Então Cristo vem, morre na cruz e os discípulos têm a obrigação agora, o mandamento de escrever e pregar. Ide é uma ordem, não é um pedido. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Jesus está dizendo, olha, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então, volto para aquela ilustração no começo da aula do cheque. Está aqui, ó. Quem quiser vir e pegar, está salvo, dívida paga. Quem não quiser vir buscar, quem não aceitar isso aqui, por orgulho, por arrogância, seja lá qual for o motivo, vai ter que se arcar com a justiça, ou seja, será condenado pelas suas obras. Então, a salvação, Deus elege quem? Toda a humanidade. Deus não elege para a salvação um povo específico. Tanto é que quando os judeus decidem crescer como um repolho, ou seja, eles não falam da verdade de Cristo para ninguém que não seja judeu. Eles se fecham e deixam os gentios de lado. Deus vai mandar um anjo na casa de Cornélio, Deus vai fazer com que Pedro tenha uma visão para quebrar aquele paradigma, unir os dois. Pedro vai até lá, o Espírito Santo desce, aquele povo é cheio do Espírito Santo e a partir dali começa um movimento dentro da igreja até que surge Paulo, que ele é eleito por Deus de uma forma radical para fazer uma missão específica. Qual que é? Pregar o evangelho para todos os gentios, coisa que os outros judeus não queriam fazer. Então Deus não abre mão do seu propósito de salvar toda a humanidade. Ele cria meio, através da vida de Paulo, para que isso aconteça. E os demais discípulos seguem o exemplo de Paulo e começam a levar a salvação para toda a humanidade. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque Deus nos escolheu lá atrás para sermos salvos e preparou o meio para isso. Depende agora da minha escolha aceitar essa salvação ou não. Então, Marcos 16:16 diz, mas quem não crê será condenado. Eu criei, aceitei, recebi, estou andando na direção de Cristo, estou salvo. Eu não criei, estou condenado. Então a gente vê a união perfeita da graça com o meu livre-arbítrio, tá bom? Então, quando a gente fala da presciência divina, é uma característica de Deus. Deus já sabe o fim de todas as coisas. Deus conhece, vou fazer aqui só uma ilustração, ele conhece o futuro já de 32 bilhões de anos à frente, porque ele é eterno. Então nós vivemos num momento temporal, nós temos início, teremos fim nessa terra. Cristo vem para que interrompa o poder da morte
e a gente possa herdar a eternidade onde nós vamos viver com Deus. Deus já é eterno, porque Ele nunca teve início e Ele não terá fim. E nós seremos novamente o quê? Imortais, não teremos fim, mas tivemos um início. Então Deus já sabe como Abimael estará daqui 32 bilhões de anos, na eternidade, ou de repente lá no lago de fogo e enxofre condenado por Deus. Eu não sei, mas Deus já sabe. E não é porque Ele sabe, Ele é presciente, que Ele interfere a ponto de dizer esse vai, esse não vai. Ele nos dá a todos a possibilidade de escolha. E aí você e eu, pelo nosso intelecto, pelo nosso racional, pelo nosso emocional, vamos tomar a decisão de ir para o céu ou não. E já eu vou falar um pouco mais sobre a característica da escolha humana. O livre-arbítrio do homem é muito diferente do livre-arbítrio de Deus, mas a gente já vai chegar lá. Então, a presciência divina é relatada ao homem, mostrando que Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que oferece a salvação, Ele é o Deus que é soberano. Então Ele conhece o futuro e Ele não vira as costas para isso, Ele não abre mão dessa característica dele. Então a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, olha que lindo, morto antes da fundação do mundo. Então antes de Deus criar o primeiro homem, antes dele formar Adão e Eva, Deus já sabia que a humanidade pecaria. E nem por isso Ele deixou de criar Adão e Eva. O que Ele faz? Antes de criar Adão e Eva, Ele já toma a decisão. Ele, que eu digo Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, no dia que a humanidade pecar, eu, Jesus falando, vou lá, vou descer no meio deles, vou viver, vou pagar o preço e vou resgatar a todos. Então essa decisão foi anterior ao início do projeto da formação do homem. Por isso Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a presciência de Deus mostra o quanto Ele nos ama. Porque se fosse nós, um pai humano, olhando para o futuro, o médico fala assim, olha, se vocês tiverem um filho, pela incompatibilidade genética, essa criança vai nascer sem cérebro, ou vai nascer cega, ou vai nascer sem as mãos. Eu acredito quase que 99% de certeza que você não tomaria a decisão de ter esse filho. É diferente da pessoa que engravida e aí aquela criança pode ter um problema de má formação. A gente está falando de aborto, não é o caso, essa criança deve nascer. Eu estou falando da possibilidade de tomar a decisão de nem engravidar, sabendo que o resultado vai ser uma catástrofe para aquela criança, aquele ser e para os pais que tiverem que conviver. Então, humanamente falando, se eu soubesse o futuro, eu tentaria evitá-lo e eu tentaria modificá-lo. Deus não faz isso. Deus ele se relaciona com todos igualmente, independente do futuro daquela pessoa. Cabe a ela decidir, porque no dia que ela for julgada por esse mesmo Deus, Deus vai mostrar para ela, olha, todas as escolhas que eu te dei, todas as oportunidades que eu te dei, todas as vezes que eu intervi a teu favor e todas as vezes você não quis. Então quando você vê Judas, que é o filho da perdição, ele foi escolhido por Cristo depois de uma noite de oração. E o que Cristo faz? Põe Judas do lado dele. Judas comia com ele no prato, Judas guardava o dinheiro. Então Cristo deu para Judas todo tipo de confiança e esperança possível. E Judas era o único que tinha o sinal mais íntimo de amizade com Jesus, que era o beijo do amigo. Faça um estudo sobre esse detalhe, o beijo do amigo. O judeu, como eu, que tem uma barba grande, ninguém toca na barba do judeu, só quem toca na barba do judeu é a sua esposa. Se um homem puxar a barba de um judeu na rua, você vai ter uma confusão. Lembra na Bíblia que os mensageiros de Davi tiveram a barba raspada. Davi falou, deixa a barba deles crescer, quando a barba crescer eles voltam aqui, se pronunciam e aí eu vou ver que decisão eu tomo. E no Salmo 133 você vai ver a barba como símbolo de união. Então a barba era intimidade profunda entre os judeus. E qual é o sinal que Judas diz, olha, aquele a quem eu beijar? Todos os judeus se beijavam, era o ósculo. No grego está lá, quem eu der o beijo do amigo. Aquele a quem eu der o beijo do amigo, esse é o Cristo. Que beijo era esse? Judas era o único que segurava na barba de Jesus e beijava o seu rosto. E quando ele faz isso, Jesus fala para ele, amigo, por que o fizeste? Ou seja, com o beijo, com esse sinal você me traiu. Judas é tomado pelo remorso, que é diferente do arrependimento. Pedro foi tomado pelo arrependimento, Judas pelo remorso. E ele vai e tenta
devolver o dinheiro, não consegue, por fim ele comete o suicídio. Então Cristo sabia que o fim de Judas seria esse. E o que ele faz? Ele investe tudo o que ele pode em Judas, para que ele tomasse a decisão, mas Judas não toma essa decisão. Então, no dia do julgamento, Judas não vai poder dizer: Senhor, o Senhor me desprezou, o Senhor me rejeitou, o Senhor me tratou mal. Ele vai dizer: não, Judas, olha aqui, ó, tudo que eu fiz por você, a escolha final foi sua. Volto para o exemplo do cheque, está aqui, ó. Quer pegar? Vem buscar, o cheque é seu. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. Então nós temos que fazer essa diferenciação quando abordamos esse tema, tá bom? Falando da presciência divina. E quando a gente fala um pouco sobre Armínio, vou ler aqui para você, então não tem isso de cor, tá? Que bom a gente ter material escrito, vamos usar. Não tenha vergonha de usar subsídio escrito. Professor, faça da melhor maneira, use as ferramentas que você tem. Diz assim: Jacó Armínio nasceu em 1560 e morreu em 1609. Nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. E ele se envolveu numa disputa com Calvino a respeito da eleição e a respeito da predestinação. Então, com base nisso, ele formula uma teoria falando da eleição, falando do livre-arbítrio, para contrapor a ideia de Calvino, que falava apenas da predestinação, que Deus tinha predestinado, e aqueles a quem Deus predestinou, Deus amou, e esses que ele predestinou, ele salvou. Né? Dizendo de uma forma simples, tá? Simples, pelo amor de Deus, estou falando de uma forma simples, que aqueles que Deus escolheu anteriormente estavam predestinados à salvação e por isso seriam salvos. Então haveriam aqueles que Deus não havia predestinado, e em virtude disso esses seriam condenados, independente das suas escolhas. Já Armínio vai contrapor essa ideia. De novo, de onde surgiram essas teorias? Da Bíblia. Então não se prenda a uma teoria de um teólogo. A palavra de Deus é muito maior do que qualquer teoria. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e procure entender, pela orientação do Espírito Santo, qual a coerência. Então, no meu entendimento, existe uma completude entre predestinação e livre-arbítrio. Já estou abordando esse assunto e vou falar um pouco mais. Você vai ver comigo, tá bom? Então, isso é um pouco da história de Armínio. Comente com seus alunos, fale sobre a pessoa de Armínio. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, nós estamos falando de tomada de decisão. Olha só que coisa interessante. Já comentei aqui também um livro chamado Rápido e Devagar. E esse livro ele fala de dois sistemas que regem a mente humana. O sistema automático e o sistema racional. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema autômato e o sistema mais lento. Então, 80%, 90% das nossas decisões são baseadas no sistema 1. Ou seja, são decisões emocionais, são decisões imediatas, como se diz por aí, decisão de sangue quente, de cabeça quente. Veja o que Pedro faz, olha só, sistema 1. Jesus fala assim: Pedro, discípulos, eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer lá. Pedro pula na frente: Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai, porque se for matar, eu morro no seu lugar. Ele não para, ele não pensa, ele não ouve, ele não quer entender, ele toma uma decisão. Que ele vai morrer no lugar de Cristo. Cristo fala: para trás de mim, Satanás. Ele: não, eu vou. Aí Jesus fala para Pedro: deixa eu te contar um negócio, né? Um dia antes dele ser traído, onde ele volta nesse assunto. Pedro, amanhã, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então, quando Pedro nega a Jesus, ele nega sempre de forma automática. Está ali no pátio, esperando o fim do julgamento de Jesus, na casa ali de Caifás, de Anás, juntamente com os outros sacerdotes, está o conselho tomando decisão. O jeito de andar, você é um deles. Não sou um deles. Teu jeito de falar, você é um deles. Não sou um deles. Teu jeito de... Não. Então ele não para pensar. Ele é tomado pela emoção e toma uma decisão. E aí quando ele vê os olhos de Cristo, o galo canta e ele sai arrependido. Agora o sistema 2 entra. Ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele ouviu de Cristo, sobre a decisão que ele tomou. Ele disse que não trairia, que morreria no lugar, puxou a faca lá no jardim, cortou a orelha de Malco, automático. E na hora que ele tem que dar a posição final, que ele raciocina, ele percebe: olha, enquanto eu agi por impulso, eu falhei. Agora, eu preciso entender o seguinte: Cristo tinha razão. E aí ele lembra da promessa.
ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Lembra que quando todos estavam reunidos, quando as mulheres chegam e falam que ele tinha ressuscitado, quem sai como um raio correndo? Pedro e João. Ele toma a decisão dele, de novo, sistema 1, automático, porque ele já tinha racionalizado. Quando Cristo voltava, vão me encontrar com ele para pedir perdão. E ele corre até o sepulcro. João chega primeiro porque é mais novo. E a Bíblia nos faz entender, não está relatado, mas Cristo teve um encontro particular com Pedro e eles puderam conversar e Pedro pede perdão racionalmente, de uma forma clara. E Cristo faz com que isso se transforme público. Quando ele está com os discípulos, ele pergunta: Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ou seja, nós seremos julgados por Deus, olha só. Por isso que Jesus fala: não julgue, porque o rigor com que você julgar, você será julgado. Nós seremos julgados por um Deus que conhece o funcionamento das nossas emoções, da nossa razão, da nossa vontade. Ele sabe quando você toma uma decisão por impulso, e Ele sabe quando você toma uma decisão racional. Ele sabe quando você se arrepende no íntimo, e Ele sabe quando você está convicto no íntimo. Então, o livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos deu de tomarmos decisões. E Adão, antes do pecado, faz isso de forma plena. Você vai ver Adão dando um nome aos animais, dividindo por classe, por espécie, ou seja, o nível de entendimento dele era muito grande. Ele cede à tentação de ter mais conhecimento, de ter mais poder, e ele cai. E quando ele cai, ele corrompe toda a natureza humana. Então, hoje, a nossa tomada de decisão está corrompida pela natureza pecaminosa do homem. Por isso eu preciso da graça de Jesus Cristo, porque quando eu aceito a Jesus, quem vem automaticamente morar em mim? O Espírito Santo de Deus. E o que ele faz? Convence o homem do pecado, convence o homem do juízo. E o Espírito Santo de Deus me faz raciocinar agora, não de forma automática, animal, imediata. Por isso Paulo fala: o culto é racional. Ele me faz parar, pensar, refletir e com calma tomar as decisões. Então, nós somos alcançados pela graça porque Cristo sabe que a minha capacidade de decisão é comprometida pela minha natureza pecaminosa. Então, uma vez que eu aceito a Cristo, eu recebo o Espírito Santo que envolve a minha mente e ele me ensina a tomar as decisões de forma correta, sendo transformado pelo Espírito até atingir a estatura de varão perfeito. Então, Deus ele vai julgar ao homem pelas suas decisões, dentro da plenitude, tanto daquilo que é emocional, automático, de forma reflexa, tanto daquilo que é racional, construído de forma definitiva. Então, Deus nos deu a capacidade de tomar a decisão. Por isso, quando Ele oferece a salvação, Ele traz quem primeiro? O Espírito Santo, que vai argumentar conosco através da natureza, através dos atos divinos, através da sua palavra, através da sua lei. E quando o Espírito Santo argumenta no nosso coração e nós tomamos a decisão de aceitá-lo, por isso que muitas das pessoas aceitam a Cristo num culto de domingo, muitas vão chorando, e a igreja faz o que? Às vezes um ritual, anota lá o endereço, anota o telefone, guarda numa gaveta, acabou. Provavelmente daqui 2, 3 semanas aquela pessoa não volta mais para a igreja. Ela estava tomada pela emoção naquele momento. Ela tomou uma decisão. Agora ela precisa do apoio da igreja. Ela precisa do acompanhamento da igreja. Fazer a visita na casa, levar a pessoa para a igreja, inseri-la num grupo de estudo bíblico, para que aí sim aquela decisão seja plena, seja definitiva e ela seja transformada pelo poder do Espírito. Então, o livre-arbítrio nós recebemos de Deus lá em Gênesis 2, 16 e 17. Ele nos faz conforme a sua imagem, trabalhando para que a gente possa chegar à sua semelhança, nos dando a capacidade de decidir. Então ele fala para Adão e Eva: está aqui a árvore da vida, come à vontade, a árvore da ciência do bem e do mal. Se comer vai morrer, tem escolha. Se Deus não tivesse colocado a árvore da ciência do bem e do mal, não haveria escolha. Quando Deus coloca a árvore, Ele está dando escolha. E Ele espera que Adão e Eva façam a sua escolha. Eles escolhem errado. Na sequência, Deus prepara o meio para corrigir o erro deles. Isso já é amor e misericórdia de Deus antes da fundação do mundo, tá bom? Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, nós estamos falando da nossa capacidade
de tomar a decisão. Então, a palavra livre-arbítrio, essencialmente, essa expressão não existe na Bíblia. Existe sim a escolha que o homem toma. E com base nesse entendimento foi criada essa expressão, que é uma expressão teológica. Então, livre-arbítrio vem de arbitragem livre. Quem que é a arbitragem? Quem executa a arbitragem? O árbitro. Então, o árbitro é o juiz. Vou usar um exemplo claro, poderia falar de vários tipos de arbitragem, mas vou pegar o exemplo mais comum no Brasil. O juiz de futebol. Ele conhece as regras do jogo e ele está ali no meio do jogo, sem interferir no andamento do jogo, conferindo se a atitude dos jogadores estão de acordo com a regra. Quando algum jogador interfere a regra, ele paralisa aquele ato e ele dá a decisão ou ele executa o juízo proporcional àquele ato. Ele marca uma falta, ele dá um cartão amarelo, ele dá um cartão vermelho, ele dá um tiro livre, ou seja, ele vai bater para o gol num tiro só, tiro livre indireto, tem que tocar para alguém antes de bater para o gol. Então, de acordo com a gravidade da violação da regra, aquele juiz toma uma decisão. Então, livre-arbítrio tem a ver com isso, ou seja, eu, Abimael, sou o árbitro da pessoa do Abimael. Então, de acordo com aquilo que eu aprendo da lei divina, de acordo com aquilo que eu aprendo da minha convivência em sociedade, eu tenho a capacidade de julgar se eu tomei a decisão certa ou não. O farol está vermelho, 11 horas da noite. Não vem ninguém. Engato a primeira e vou. Não machuquei, não feri, mas eu sei que eu infringi a lei. Mas eu sei que eu infringi a lei. Então, por que o homem tem o livre-arbítrio? Ele tem a capacidade moral de entender que uma decisão tem consequências e que cada decisão terá uma consequência específica. Se você pega um animal, ele é irracional. Ele não tem noção da consequência da sua decisão. Ele age, na maioria das vezes, apenas por impulso, apenas por reflexo, porque ele não tem o que nós temos, a capacidade de raciocinar. Então você fica só tomando decisões emocionalmente falando, você está mais parecido com um animal do que parecido com a imagem de Cristo, o Filho de Deus. Então raciocina, respira, tenha calma, que você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Então, se em Adão todos são predestinados para a perdição, olha que interessante, em Cristo todos são predestinados para a salvação, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Então, houve a predestinação, filhos de Adão. A partir do erro de Adão, Deus fala para Adão, a morte vai ser a consequência da tua descendência. Todos que nascerem de ti conhecerão a morte. Cristo vem. Se Cristo não tivesse vindo, por isso Satanás tenta impedir que o povo de Israel se estabeleça, porque a promessa é que ele seria filho de Abraão. Se Cristo não tivesse vindo, nós estaríamos condenados. Cristo veio. Quando ele morre na cruz, ele paga o preço, ele entrega o cheque, a salvação está garantida. Todos aqueles que aceitarem e forem até Cristo, receber a salvação, que é o favor imerecido, que é a graça, esses estarão salvos. Ou seja, em Cristo, toda a humanidade está predestinada para a salvação. Quem vai ser salvo? Quem tomar a decisão de aceitar Cristo como o meio da salvação e reconhecer que por você mesmo você não consegue se salvar, tá bom? Então, eleição divina. Vamos falar um pouco de eleição divina. A eleição divina não leva em conta o mérito humano. Quando Deus elege, quando Deus escolhe, Ele não olha programa político. Então, quando você for votar em 2018, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, procure saber, não só do programa político que está escrito, mas da vida do candidato, a maneira dele se portar, seus atos, suas palavras, quem é aquela pessoa. E aí sim, você vai tomar a sua decisão com base no mérito daquela pessoa. Porque nós somos humanos. Já Cristo, ou seja, Deus, toda vez que Ele escolhe alguém, que Ele elege alguém, não é por algo que a pessoa tenha feito. Deus escolheu Abraão.
O que Abraão fez? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão. Você vai ver Deus escolhendo Moisés. Quando que Deus escolheu Moisés? No nascimento. Não, é aquele ali. Ô pastor, então é predestinação. Calma, vou chegar lá. Ele escolheu para uma missão. Escolheu Abraão. Vai ver na história de Abraão quanto tempo levou até Abraão confiar plenamente em Deus e receber Isaque como fruto daquela promessa. Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão decide, escolha ir. E lá ele ainda tem vários atos de desobediência. Com relação a Sara, dizendo que era sua irmã e que não era sua esposa, não esperando o tempo da promessa e gerando Ismael, e tantas outras coisas erradas que Abraão faz, até que chega o ponto em que Abraão toma consciência que ele depende única e exclusivamente de Deus e ele espera em Deus. E quando ele toma essa postura, aí Deus cumpre a sua parte da promessa e vem Isaque. Moisés, como exemplo, poderia falar de vários aqui, mas eu não vou me estender muito. Moisés foi escolhido no nascimento, mas ele foi amamentado por providência divina pela sua própria mãe biológica, que falou a ele. Aquela amamentação que a Bíblia fala ali é um contexto histórico de até 6 anos de idade. Só depois é que ele vai para o palácio. Então ele já sabia que ele era judeu, ele já sabia quem era o seu povo, ele já sabia quem era o propósito, a promessa de Deus através de Abraão, ele já sabia. Ele vai para o palácio, ele aprende tudo do Egito. Tanto é que Flávio Josefo diz que ele era general do Egito, já tinha casado com a filha do rei da Etiópia, provavelmente seria o próximo faraó. Eu entendo que Moisés tinha um plano. Quando eu for faraó, eu liberto o povo. Você vê que ele intervém junto a um egípcio, mata o egípcio para defender um judeu. E quando os judeus estão brigando, ele quer intervir onde ele é exposto. Aí ele foge. Deus deixa ele 40 anos em silêncio no deserto, refletindo, pensando, entendendo. Moisés, lá na primeira fase da vida, sistema 1, automático, animal, emotivo, tomava as decisões de uma forma imediata. Moisés, no segundo momento da sua vida, 40 anos, refletindo, analisando, contemplando, percebendo qual que era o propósito de Deus. E aí Deus aparece. E quando Deus aparece e faz uma proposta, aí sim ele aceita, novamente, livre-arbítrio. Então Deus elegeu no nascimento e só concretizou aos 80 anos de idade. E a partir dali ele se coloca na mão de Deus. E Deus respeita a natureza de Moisés, porque Moisés era temperamental. Ele quebra a pedra, ele bate na rocha, ele fere a rocha. Mas Deus não se livra de Moisés, porque quando Moisés tem a ciência e ele aceita Deus, Deus não vira as costas para ele. Poderia falar ainda de Sansão, poderia falar de Davi, poderia falar de Daniel. Você vai ver o mesmo padrão. Deus escolhe. Deus dá à pessoa a oportunidade de entender qual é o propósito dele. Ele apresenta esse propósito para a pessoa. E quando a pessoa toma a decisão de fazer parte daquele projeto, daquele propósito, aí sim ele é o instrumento que Deus precisa para aquele objetivo. Então, a eleição de Deus não levou em consideração se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto, se eu sou branco. Deus me escolheu como escolheu você. Por quê? Porque Ele quis. Não tem porquê. O nome disso é amor. A tomada de decisão mais forte é o caráter de Deus. Ele ama e sem explicar por que ama. Ama incondicionalmente. Por isso Ele é incomparável. Por isso Ele é único. Então Ele predestina, olha só, toda a humanidade e me dá a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, se eu vou aceitar este amor ou não. Eu estou aqui interagindo com Calvino e Armínio. Eles não precisam brigar. Sou de Paulo, sou de Cefas. Não, sou de Cristo. Vamos entender e não nos opor àquela verdade revelada pela Bíblia, tá bom? Continuamos. A lição fala sobre o fatalismo. Pastor, o que é o fatalismo? Fatalismo, acontecimentos que operam independente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar. Aí você para pensar, mas Deus é fatalista ou não é? Não, Deus não é fatalista. Ah não, Deus é fatalista. Tem 2 atos aqui na Bíblia que provam que Deus é fatalista. Quer ver? Você pega aquele aluno mais, ele te confronta e você faz, ai meu Deus, e agora? O que é que vem? Vamos lá que alguém fale de Jó.
Vamos lá que alguém fale de Jonas. O que Jó teve como decisão, né? Predestinação. Jó foi predestinado para todo aquele sofrimento. Qual foi a escolha de Jó sobre tudo aquilo que ocorreu na vida dele? Simplesmente um dia, literalmente, a casa caiu na vida de Jó. Ou seja, Deus tem uma reunião com o Satanás e com seus anjos lá no mundo espiritual. Jó não está sabendo de nada aqui na terra. É um dia comum, ele levanta, em virtude daquela decisão que foi tomada lá no céu, uma série de acontecimentos vem sobre a vida de Jó. Morre filho, roubam animais, ele perde a riqueza, acabou com tudo. Livre-arbítrio. Ele fala, ó, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do seu Deus. Não quero saber. Mesmo depois, quando a doença vem, quando a chaga vem, que ele se coça com um caco de telha, ele decide permanecer fiel a Deus. Parte da história eu estou te contando, falta outra parte da história. O começo do livro de Jó vai falando, olha, havia um homem chamado Jó na terra de Ur, e esse homem era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quem dá esse testemunho é Deus. Deus, quando tem aquele momento com os anjos e Satanás está ali, quem puxa a conversa, lê no texto, é Deus. Satanás, vem cá, de onde é que você veio? Passear, rodear a terra. Deus ainda, viste o meu servo Jó? Aí Deus fala, justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então Deus está mostrando, dando testemunho. A Bíblia não diz quantos anos levou para Jó construir aquela riqueza. A Bíblia não diz quais foram as decisões de Jó para que ele escolhesse a Deus, para que ele fosse reto, para que ele fosse temente, para que ele se desviasse do mal. A Bíblia não nos mostra o detalhe, ela só relata o fato. Ou seja, a vida de Jó foi construída numa série de decisões, de experiências, até ele chegar naquele nível de maturidade onde Deus dá testemunho de Jó. E aí o diabo diz, Senhor, é porque o Senhor o cercasse de bem. Mas Deus está cercando Jó de bem com qual propósito? A Bíblia não fala. Foi de uma forma, não, eu vou dar para aquele ali os bens que eu quero e acabou. Não, nós entendemos, lendo o livro de Jó, que foi devido à sua conduta. Lá no capítulo 29, se eu não me engano, Jó vai dar testemunho de como ele vivia antes de ser tomado por aquela doença. E você vai ver que faltava uma virtude para Jó, faltava humildade. Então aquela última experiência que veio através da fatalidade, ela veio com um propósito, desenvolver em Jó a humildade. E Jó permanece firme. E sabe por que aquela história foi relatada? Deus usa uma pessoa como exemplo para a humanidade inteira. Da mesma forma que ele usou uma pessoa, Salomão, para exemplo da humanidade inteira. Não vá atrás de dinheiro, não vá atrás de prazer, não vá atrás daquilo que o mundo oferece, que não vai adiantar em nada. Quem falou isso? Salomão. Então Salomão foi eleito por Deus para esse propósito. E se você estudar a vida de Davi, lá antes da sua morte, Deus fala para Davi, olha, o teu filho, eu vou cuidar como se fosse meu filho, e vou reger ele com vara de ferro, não vou deixar se desviar. Então tudo aquilo acontece na vida de Salomão, debaixo de um propósito. Deus escolheu Salomão para que ele pudesse no final da vida dar testemunho para você. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Corre disso, casa, seja feliz com a mulher da tua mocidade, trabalha, que é o que te interessa, e vai ajudar teu próximo, vai cuidar da tua família, que é a parte que resta ao homem na terra. Então havia um propósito nessa eleição. Então não há fatalismo. Então Jó já havia tomado suas decisões antes. E Deus, ele prova Jó mais uma vez. Satanás é o instrumento para aquela aprovação. E depois que Jó foi aprovado, quem aparece primeiro para corrigir Jó é Deus. Quando você vê lá do 39, 40, 41 e 42, quando Deus aparece para Jó, Deus não aparece para passar a mão na cabeça de Jó, Deus aparece para corrigir. Ele fala, quem é este que sem entendimento fala de coisas que não conhece? Olha o que Deus fala, cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e se você puder me responda.
Deus não dá resposta para Jó, estuda lá, Deus só faz perguntas, se eu não me engano são 42 vezes. Onde você estava quando eu fundava a terra? E Deus começa a perguntar, e Jó não tem o que falar. Olha o Leviatã, você acha que você é grande, você é poderoso? Vai olhar o Leviatã. Você vê Jó 29, Jó está grande. Deus, olha o Leviatã, Jó, se eu estou falando de um animal que eu criei, olha o poder e a força que esse animal tem, quem você pensa que é para se colocar dessa forma na terra? E Jó vai entendendo através da correção. E aí ele fala, olha, eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas que para mim eram maravilhosas demais. Deus, se o Senhor puder, me ensina e eu aprendo. Olha aí, humildade. Então não foi fatalismo, era um propósito, usando a vida de Jó, porque Deus sabia que podia fazer isso com Jó. Porque Jó já tinha tomado a decisão, ele já tinha escolhido a Deus, e ele não largaria Deus independente daquilo que Deus tivesse feito por ele. Por isso as 4 virtudes, faltava a 5ª. E no final Deus restitui a Jó através dos seus amigos e lhe dá outros 10 filhos. E só para encerrar esse assunto, o exemplo de Jonas. Deus escolhe Jonas como profeta, e ele profetiza e tem fama, e os reis têm medo de Jonas. E Deus fala, Jonas, agora você vai para Nínive, que eu quero que você pregue para os ninivitas se arrependerem. Eu quero estabelecer misericórdia sobre a vida dos ninivitas. Não foram predestinados para a destruição. O amor é incondicional, até para o ninivita, que era empalador, que era um povo violento, feroz. E Jonas fala, Deus, eu não vou, porque se eu for pregar, a tua misericórdia é maior, e o Senhor vai dar chance, o Senhor vai dar vida para aquele povo, e eu quero que aquele povo morra, aquele povo é uma desgraça, eu vou fugir. Livre-arbítrio, ele foge. E quando ele está lá no mar, o que é que Deus faz? Deus, ele interfere na decisão de Jonas, fazendo ele refletir de forma racional. Ele chacoalha o mar, ninguém morreu naquele barco. Eles tiram sorte, cai sobre Jonas. Jonas reconhece o erro, mas Jonas é covarde. Ele não fala, olha, fui eu que errei e vou me matar. Não, me joga no mar. Ou seja, se você me joga no mar, eu não me joguei no mar, não foi suicídio, vocês me jogaram. Vê se isso tem cabimento. Quando ele é jogado no mar, Deus já tinha providenciado uma sala de oração para Jonas. Olha que lindo. O peixe engole Jonas e Jonas não morre. Ele fica 3 dias no ventre do peixe e Deus espera ele tomar uma decisão racional. Naqueles 3 dias, Jonas reflete, Jonas pensa, Jonas entende e aí ele ora. Deus tem misericórdia, estou clamando do inferno, as algas se enrolam, a água, o frio, o calor. Ai Deus, me tira daqui. Que se o Senhor me tirar daqui, vou fazer a tua vontade em Nínive. O que é isso? Livre-arbítrio. Então, pela decisão de Jonas, o peixe lança ele na praia. Nínive ficava lá em cima no rio. O peixe não subiu o rio de água doce. O peixe deixou ele no lugar onde ele embarcou. E quem teve que ir andando até Nínive foi Jonas. E lá ele pregou a palavra de Deus, mesmo tendo no seu espírito o desejo de não fazer isso, que no outro dia ele está bravo, amargurado, aborrecido. Deus respeita e dá mais uma lição para Jonas, fazendo ele entender o motivo da decisão de Deus. E veja que pela consequência daquele ato, o povo de Nínive é poupado. Porém, lá na frente, os ninivitas tomam a decisão de se voltarem contra Deus. E você vai ver eles sendo julgados lá na frente no livro de Ezequiel. Então Deus, ele prepara meios para que todos alcancem a salvação. E ele elege pessoas para esse propósito. Quando ele elege, ele convida. E ele apresenta esse plano para a pessoa. Se a pessoa tomar a decisão, tá bom, Senhor, me usa para fazer a tua vontade. Essa eleição faz sentido juntamente com o livre-arbítrio. Então Deus predestinou todos para a salvação. Todos foram chamados. Alguns foram escolhidos. E quando Deus escolhe, ele tem um propósito. Ele revela, a decisão é sua. Você aceita, a decisão é sua. Tomou consciente, aí sim o propósito de Deus vai se cumprir plenamente na sua vida. E para a gente encerrar, o terceiro item fala da possibilidade da escolha humana. Todo aquele que crê nele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Decisão e, completando aqui, a escolha de Deus, a predestinação, né? Então olha só, a decisão qual que é? Quem vem a mim,
de maneira nenhuma lançarei fora. Você vai até Deus, voltar para aquela ilustração do começo da aula. Você tomou a decisão de ir lá pegar o cheque, ele não vai se furtar a te dar o cheque na hora que você chegar. De maneira nenhuma lançarei fora. Eu predestinei você para a salvação. E para que essa predestinação se cumpra, você precisa tomar a decisão de aceitar a Cristo. Então a gente consegue viver tanto com a predestinação, tanto quanto o livre-arbítrio. Esquece, irmão, deixa Calvino e Armínio, estão lá nos seus túmulos, deixa eles nos túmulos dele. Você está vivo, você está viva, use a tua vida para ser um instrumento de transformação. Nós temos que deixar de sermos partidários e começarmos a vivermos como filhos de Cristo, daqueles que amam, independente se seja samaritano, se seja grego, sírio-fenício ou judeu. O amor é incondicional. Então a salvação vem pela graça, favor imerecido, e ela se manifesta de forma plena através do meu livre-arbítrio, a minha decisão. Então é a ilustração que eu falei para você lá. O endividado sou eu. Quem vai vir cobrar a dívida é o pecado. Quem vai vir cobrar é Satanás, o inferno, o lago de fogo. E aí eu clamo, o empresário que é Deus, ouve, tem misericórdia, faz o cheque que é Cristo. Uma vez que eu tomo a decisão de ir até onde ele está e aceitar aquele cheque, eu consigo chegar diante do pecado, a minha dívida está paga não por mim, mas pelo cheque que eu portei. Eu sou o portador. A salvação não é pela minha força, é pelo cheque que eu carrego, é o sangue de Cristo na minha vida. Então, assim a gente entende a salvação e o livre-arbítrio. Espero ter te ajudado nessa preparação da aula. Se eu não te ajudei, se eu te confundi, pelo menos a gente pode pensar um pouco mais junto, tá bom? Deus te abençoe, a gente se vê por aqui, fica na paz.